Bom, galera, outro assunto bem comum nessas provas de vestibulares é o campo magnético. Ele vai falar de campo magnético, mas ele pode puxar também a indução eletromagnética. Então, tem três objetos que a gente pode estudar o campo magnético que ele cria: fio, espira ou solenoide. Então, o primeiro que eu quero mostrar aqui para você é esse fio retilíneo. Veja que eu coloquei uma corrente elétrica subindo nesse fio retilíneo. Claro que essa corrente ela poderia também ser no sentido contrário. Esse carinha aqui é só para mostrar que existe um plano cortando esse fio, onde eu vou representar o campo magnético. Se a gente pega limalha de ferro é pó de ferro, e eu jogasse nesse plano, você iria ver que ela ia tomar uma forma mais ou menos assim, ó, circular. Claro que essa parte ela acaba aqui não existindo por causa desse fio aqui. Então ela vai tomando essa forma circular em todo esse plano que a gente está analisando. Ó, ela vai tomando essa forma aqui em todo esse plano. Só que o campo magnético, por se tratar de um vetor, ele vai ser tangencial a esse formato circular. E ele vai ter um sentido, e aí eu preciso fazer o que a gente chama de regra da mão direita. O meu dedão vai apontar para a corrente e minha mão circula esse cara. Então, se eu for colocar as setinhas indicando para onde o campo magnético está com sentido, seria esse sentido aqui, ó. Então, do lado direito, o campo magnético é como se ele estivesse entrando na sua tela, e do lado esquerdo, o campo magnético estaria saindo da sua tela. Se eu for representar um vetor campo magnético, eu tenho que colocar um vetor tangencial a essas linhas que a gente chama de linhas de força. Então, o campo magnético estaria assim aqui. Nesse ponto, ele estaria nesse sentido. E aí já foi questão de vários vestibulares isso. Nesse lado, ó, ele estaria assim. Inclusive, uma vez o Enem colocou uma bússola, por exemplo, uma bússola aqui, e ele pedia para você indicar qual era o sentido da agulha da bússola. E aí, como a bússola, a parte vermelha, né, ou a parte escura aponta sempre para o norte, ela tem que seguir esse sentido, ó, e a outra parte fica apontado para o outro lado. Então, aqui seria o norte que a bússola está apontando e aqui seria o sul. Como é que a gente calcula? Não é tão comum, mas as particulares e outros vestibulares tradicionais, eles cobram isso. Veja que o campo magnético, ele primeiro vai depender da distância. Então, por exemplo, se eu quero uma distância aqui, Isaac, nesse ponto existe campo magnético? Claro que existe, só que eu não desenhei, né, de maneira circular aí. Então, existe um campo magnético aqui também nesse ponto. Como é que eu posso calcular a intensidade, né? A intensidade eu não preciso, na verdade, demonstrar isso para vocês. Na verdade, nem precisa. Mas, ó, a intensidade vai depender do valor da corrente elétrica, então é diretamente proporcional à corrente elétrica. Só que existe uma constante aqui que a gente chama de permissividade, né, magnética no vácuo, que seria esse μ0, então a questão geralmente dá, dividido por 2π vezes um Rzinho. Esse Rzinho você pode colocar como distância, por exemplo. Mas isso aqui serve apenas para um fio retilíneo, tá? Esse Rzinho é a distância do fio até esse ponto P, por exemplo. Seria esse meu Rzinho. Então não tem para onde. Infelizmente tem que decorar de fato
essa equação aqui. O outro campo magnético que eu venho falando, eu posso falar aqui do solenoide. O solenoide, ele é muito utilizado também no dia a dia. E ele é mais ou menos assim, ó. Ele tem essa figura assim, ó. Imagina, isso aqui não é um fio, tá? Imagina um suporte só para que você consiga enrolar o fio. E aí você vai colocar o fio fazendo isso, ó. Imagina que o fio tá passando aqui por trás e ele vem aqui pela frente e faz isso. Então veja que eu tenho aqui, nesse caso, várias voltas do solenoide. Eu tenho o número de voltas desse solenoide. E aí, o que a gente faz é calcular também o campo magnético criado por esse solenoide. Mas é o campo magnético dentro desse solenoide, certo? É o campo magnético dentro desse solenoide. Então, como seria isso? Eu poderia tirar até o suporte dele aqui, mas para ficar um negócio legal, assim, para que você tenha essa sensação de profundidade, eu vou deixar. Imagine que eu coloque agora a corrente elétrica subindo nesse solenoide assim. Então, se você observar, a corrente ela desce aqui na frente, ó, desce aqui na frente e ela sobe para a parte de trás. Então, isso seria o campo, né? Isso aqui é a corrente e vai ter o campo magnético, perdão, criado por essa corrente elétrica, por causa desse solenoide. E aí, como seria o cálculo disso também? Primeiro, o sentido, né? Como ficaria o sentido? Regra da mão direita, de novo. Veja que a corrente elétrica, ó, eu vou fazer os dedos agora apontando para a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica está indo para trás desse meu suporte. E o meu dedão acaba apontando para aquele sentido. Certo? Para aquele sentido. Então, ela vai por trás, ó, ela desce na frente do fio, então meu dedão naquele sentido. Então, se ela faz isso, o campo magnético dentro do solenoide, ele tem esse sentido aqui, ó. As forças magnéticas, né? Vou tentar colocar tracinhos para dar a sensação de profundidade também, para ficar legal. Ele teria isso aqui. O campo magnético, então, ó, aponta nesse sentido. Minha câmera tá ao contrário, né? Então eu faço isso aqui para você e você pensa que o campo tá para lá. Mas na verdade minha câmera tá espelhada, então cuidado com isso, tá? Se você faz isso de frente, você vai ver que o campo tá exatamente para aquele lado. Ó, se eu faço isso assim, ó, seguindo vocês, o campo tá para aquele lado, certo? Para onde eu coloquei. Então, aqui, ó, ele ainda faz isso, ó. Então, existe um campo magnético dentro do solenoide. E por incrível que pareça, esse campo magnético, ele depende do número de voltas que você dá nesse solenoide. Ó, isso seria o campo magnético, tá? Campo magnético. De maneira geral, as questões que envolvem campo magnético aí de fio retilíneo ou de solenoide, elas são bem tranquilas. Não tem bicho de sete cabeças, não. Mas a intensidade, ó, desse campo, ela vai ser, ó, sempre em cima eu vou ter μ0i em qualquer um dos casos. Então anota logo μ0i, né? Só que nesse caso, lembra o que eu disse? Depende do número de voltas. Então, quanto maior for o número de voltas, maior a intensidade do campo. Só que o comprimento desse solenoide, se você pegar aqui o comprimento dele e mantiver o número de voltas, é claro que ele vai diminuir o campo. Imagina, se tu pega esse cara, se eu coloco ele mais juntinho, esses fios, eles vão ficar com intensidade maior. Se eu afasto mais, a intensidade fica menor.
Então, é inversamente proporcional ao comprimento. Então, o que eu tenho para um solenoide é isso aqui, ó. Aqui é o campo elétrico, o campo magnético, eu só quero falar elétrico, o campo magnético gerado por um solenoide. Beleza? Então, eu tenho aqui duas questões para a gente fazer. A primeira é essa, que fala de dois fios retilíneos compridos, né, paralelos e muito próximos, são percorridos por correntes elétricas de sentidos opostos de intensidade 2 A e 6 A. A razão entre os módulos das forças magnéticas de um fio sobre o outro e o tipo de interação entre essas forças é igual a... Bom, é interessante isso, porque ele quer a razão entre os módulos das forças magnéticas, né? E ele quer o tipo de interação, se vai ser atração ou repulsão. Nesse caso, os dois fios acabam, como criam um campo magnético, acabam funcionando de fato como dois ímãs. Então, eu tenho o primeiro fio aqui e o segundo fio aqui. Na primeira figura, o primeiro fio tem uma corrente de 2 amperes que desce esse fio. 2 amperes. E o outro tem uma corrente elétrica que sobe esse fio de 6 amperes. Então eu já vou conseguir saber, pela regra da mão direita, o que é que está acontecendo com o fio 1 e com o fio 2. O campo que eles estão criando, principalmente aqui no meio, para saber se vai ter atração ou repulsão. Regra da mão direita para o fio 1, então ele faz isso. Então eu vou representar assim, ó. O campo do fio 1, ele sai aqui. Toda vez que eu falar que o campo sai, eu posso representar como uma bolinha assim. E toda vez que eu falar que ele entra, eu posso representar como um xizinho assim. Então, ó, ele sai da parte de dentro e entra do lado de fora. Já esse outro aqui, regra da mão direita, ele sai também desse lado, ó, e entra do outro lado. Então, é como se eu tivesse os mesmos polos virados aqui, ó. Polos iguais. Para os dois fios. Então, se os polos são iguais, a gente sabe que como os polos são iguais, eles vão ter uma força de repulsão. Então, existe uma repulsão entre os dois fios. Porque eles estão próximos com o mesmo polo. Repulsão. Isso faz com que até a gente já corte. Ó, aqui tem repulsivo, então pode. Aqui atrativa, aqui atrativa. A resultante das forças será nula, portanto não haverá interação entre elas. Não é verdade, tá? Porque vai ter força sim, porque eles apresentam correntes elétricas diferentes, né? Então vai existir força entre elas sim. E aí, ó, a gente fica só com a letra A. Sabe por quê? Não preciso nem fazer cálculo. Você deve lembrar da terceira lei de Newton. O que é a terceira lei de Newton? Ação e reação. Ação e reação. Por que isso? Porque, veja, quem é que faz a força no fio 2? É o fio 1. Se o fio 1 faz uma força no fio 2, significa dizer que o fio 2 devolve com a mesma intensidade. Então, se a força, eu vou botar assim, ó, força que 1 faz em 2 e força que 2 faz em 1. Pela terceira lei de Newton, a força que 1 faz em 2 é igual à força que 2 faz em 1 em módulo. Então, logo, se eu divido a força que 1 faz em 2 pela força que 2 faz em 1, isso aqui tem que dar igual a 1.
porque as forças são iguais. Beleza? A outra questão é de um solenoide. Um solenoide é um conjunto de circuitos fechados, próximos um dos outros, que fornece um campo magnético uniforme e pode ser obtido enrolando-se um fio. Se você deseja criar um campo magnético, ele já vai dar o campo magnético para a gente de 1 Tesla e possui um solenoide de 800 voltas por centímetro. É importante que intensidade de corrente elétrica deve percorrer esse dispositivo. Aí ele dá para a gente aqui, que está bem pequenininho, π igual a 3, e dá o valor também de μ0. Eu vou até pegar o seguinte, eu vou até pegar aquela figura que a gente fez do solenoide agora. Deixa eu copiar esse cara aqui. Vou fazer o seguinte, vou pegar esse cara aqui, vou copiar e vou colocar lá depois esse cara. Pronto. Ai, danos. Aqui, ó. O que é que eu estou falando nessa questão? Eu estou, primeiro, vamos lá, vamos anotar. Eu estou dando π, que é igual a 3. A gente está dando o μ0, que vale 4π vezes 10 elevado a menos 7. Importante que eu peço para que você olhe sempre a unidade da constante, porque é ela que vai determinar como você vai trabalhar. Geralmente, uma questão de campo magnético, ela não muda as unidades para ficar como pegadinha, enfim, é bem de boa. Ele dá o número de voltas igual a 800 voltas, e ele diz que esse tamanho é em 1 centímetro por centímetro. Então, o comprimento vai ser 1 centímetro. Olha o que é importante que eu falei, a unidade da constante. Veja, a constante ela trabalha em metros. Então, se ela trabalha em metros, eu tenho que passar isso aqui para metros. Então, isso aqui é igual a... Eu divido por 1000, opa, por 100, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2. Pronto, já fica em metros. Veja que não tem muito mistério. Agora é substituir e fazer o cálculo. Então, o campo magnético vai ser igual a N, que é o número de voltas, 800, vezes o μ0, que vale 4π vezes 10 elevado a menos 7, multiplicado pela corrente. Ele deu a corrente para a gente? Não, na verdade ele quer a corrente. Ele deu o campo para a gente, né? Então, deixa eu apagar aqui. E eu esqueci de anotar o campo. Ele deu o valor do campo para a gente, que foi de 1 Tesla. A unidade de campo é o Tesla, tá? 1 Tesla. Então, eu vou ter 1, isso tudo dividido por 10 elevado a menos 2. Ah, Isaac, 1 na frente do 10. 1 é 1, né? 1 vezes 10 a menos 2 é 10 a menos 2. Passo 10 a menos 2 multiplicando. 10 a menos 2, por outro lado. O 800 multiplica o 4, então vai dar 32, só que eu tenho 2 zeros, então fica 3.200 vezes 10 a menos 7, multiplicado por π, que ele pede para considerar que é 3, vezes i, que é a incógnita que a gente quer. 3.200 vezes 3 vai dar 9.600, né? Então, eu vou fazer assim, ó, 10 elevado a menos 2 é igual a 9.600 vezes 10 elevado a menos 7 multiplicado por i. Galera, isso aqui agora, eu vou passar o 9.600 dividindo. Mas antes de passar, eu vou fazer assim, ó. Eu vou jogar 9,6 e se eu andei 3 casas para a esquerda, vai ficar menos 4 lá em cima. Eu vou colocar assim, ó, 10 menos 2 igual a 9,6 vezes 10 elevado a menos 4 multiplicado por i.
Pronto. Resolvido o meu problema. Vou lá para cima agora resolver isso aqui. E o nosso I, então, a nossa corrente vai ser igual a 10 elevado a menos 2 dividido por 9,6 vezes 10 elevado a menos 4. Pronto, tá aí o nosso cálculo. E agora é só eu dividir 1 por 9,6, né? E vai dar 0,10 aproximadamente. Então a corrente vai ser 0,10 vezes 10. O 10 a menos 4 só positivo, então menos 2 mais 4 fica 2. Ando 2 casas para a direita, o meu I vai ser de 10 amperes aproximadamente, que é o que ele pede na questão. Então, voltando aqui para as alternativas, você vai ter 10,4, pronto. É aproximadamente, porque dá exatamente assim, dá 0,104. Então, a nossa resposta aqui, ó, letra B, 10,4 amperes. Beleza? Então, galera, vê. É muito, muito, muito importante, de verdade, essa parte de campo magnético. Para o Enem nem é tão importante assim. Para o Enem é mais importante a indução eletromagnética. Mas para essas provas, principalmente as provas tradicionais, particulares, toda essa prova aí, as estaduais que tem prova, você precisa saber esse campo magnético, beleza? Então, por aqui eu fico, espero que vocês tenham entendido, espero que também estejam gostando, né? Então, larga o dedo aí no like, que eu tô colocando aqui no YouTube, se inscreve no canal, divulga também, tira aquela fotinha pra gente atingir mais gente aí, pra gente ganhar o Brasil. Beijos!